Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o algoritmo Davis-Putnam, que vai nos ajudar a encontrar se uma fórmula em CNF ela é ou não satisfatível, se ela é satisfatível ou insatisfatível, e ainda assim a gente, de certa forma, tem como ver se tem algum modelo que consiga satisfazer aquela fórmula. Ela é um algoritmo que nos ajuda a encontrar os set solvers, que vem da parte dos set solvers, que nos ajudam a encontrar um modelo ou definir se aquela fórmula é satisfatível ou insatisfatível. Então, Davis-Putnam é um algoritmo desse tipo, ele é um algoritmo simples, ele utiliza alguns conceitos que a gente já utilizou, mas a gente vai precisar conhecer uma ou outra forma aqui para que a gente possa entender como foi feito em si o algoritmo. Então, primeiramente a gente tem a questão dos literais puros, os pure literals, que a gente tem que é um literal que ele vai aparecer pelo menos em uma cláusula do nosso conjunto S, da nossa fórmula. Então, se a gente tem aquela nossa fórmula em CNF, que é uma conjunção de disjunções, então cada cláusula são disjunções, ela tem que aparecer, esse literal tem que aparecer pelo menos em uma cláusula em S, pelo menos uma. E seu complemento, né, que é a sua negação, a negação desse literal, ela não pode aparecer em mais nenhuma outra cláusula dentro dessa fórmula. Dado isso, a gente tem um literal puro. Então, a gente vai conseguir produzir a partir desse literal puro, da identificação desse literal puro um subconjunto S, né, um subconjunto daquelas fórmulas inicial, daquele conjunto inicial de fórmulas, removendo qualquer cláusula que contenha L, não necessariamente somente uma, mas todas aquelas que a gente identificar esse literal puro onde não tenha a contradição dele em nenhuma outra fórmula, então a gente retira todas elas. Essa retirada dessa fórmula a gente se dá por assumir que aquele literal que a gente escolheu ele é verdade. Então a gente assume que aquele literal é verdade, elimina ele da nossa fórmula e o que sobrar é um subconjunto. E se aquele subconjunto, se esse subconjunto é satisfatível, então S poderá ser satisfatível, ou seja, S só vai ser satisfatível se esse subconjunto também for satisfatível. Então, para a gente dar um exemplo de um literal puro, perceba que a gente tem PQR barrado, PQ barrado, P barrado Q. Então, a gente vai procurar um literal puro aqui. Percebam que P ele tem a sua negação, ele aparece em pelo menos uma, mas sua negação também aparece. O que ele aparece ali na primeira e o Q barrado aparece na segunda também, então ele não é um literal puro. Mas o R barrado, você perceba que você não encontra a contradição, o contraditório dele, né? O contrário dele. Você não tem R nessa fórmula, você só tem o R barrado. Então, dessa fórmula a gente seleciona esse literal e remove toda a fórmula. A gente assume que esse R barrado vale 1, ou seja, R vale 0, então a negação de 0, 1, e toda aquela fórmula, por ser uma disjunção P ou Q ou R, a gente assumindo que R barrado é 1, toda essa fórmula é validada e a gente tem um subconjunto P, Q, PQ barrado, P barrado, Q. Ou seja, S só vai ser satisfatível se esse S' for satisfatível. Um segundo conceito que a gente tem, que o Davis-Putnam também usa, né, ou simplesmente DP no algoritmo, são as cláusulas unitárias, unit clauses. Então, a gente supõe que exista um literal que pertença a esse nosso conjunto inicial de forma, na nossa fórmula, esse nosso conjunto inicial de cláusulas. Então, supõe que a gente tem esse literal e ele é uma cláusula unitária, né? Então, ele só tem esse literal especificamente. Então, o que você vai fazer para construir o seu S'? Você vai pegar esse teu conjunto inicial e vai retirar quem tem aquele L. Então, se você tiver L, retira esse literal. Ele vai estar sozinho, ele é unitário, você retira ele e remove também todos os contraditórios das demais. Você só vai remover o literal contraditório, o literal negado. Por quê? Porque se você assumir que esse teu literal que está sozinho ele vale 1, então você está assumindo que a negação dele vale 0. E 0 ou outras coisas, o 0 é indiferente. Porque a única forma de você validar uma disjunção é se você tiver um 1. Então você pode remover somente o literal, mas somente quando tiver cláusulas unitárias. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho R e o R barrado. Percebam que o R é um literal, uma cláusula unitária. Ele é só um literal
é uma cláusula composta só por um literal. Então, se eu assumir que R vale 1, eu tiro o R dali, me sobra PQR ali, porque eu já assumi que é 1. Mas como eu sei que o R, eu estou assumindo que é 1, meu R barrado é 0. Então eu posso tirar ele, porque se tem alguém que vai validar essa fórmula, essa linha vai ser o P ou o Q. O R não, porque o R a gente já sabe, o R barrado a gente já sabe que é 0, porque o R é 1. Então, para a gente, vendo esses dois conceitos, então para a gente formalizar o algoritmo, ele dá como uma entrada uma fórmula em forma clausal, em CNF, e sua saída vai ser se aquela fórmula inicial é satisfatível ou insatisfatível, né? Set ou unset. Então, o que a gente tem que fazer? Aplique repetidamente todos os passos a seguir, mas o terceiro passo que a gente vai ter aqui, ele só vai ser usado se o caso, nosso primeiro e o segundo caso não for utilizado. Então a gente vai repetindo, a gente tenta achar a regra do literal unitário. Se achou uma regra de literal unitário, a gente vai aplicando até não poder mais. Não encontrou o literal unitário, a gente tenta encontrar o literal puro. Não encontrou o literal puro, o que a gente vai fazer é aplicar resolução, mas isso a gente escolhe um átomo P qualquer, encontra algum que tenha um contraditório, né, P ou não P em outra coisa, e faz a resolução. E tudo que você encontrar, de todas as que você encontrar, todas as resoluções que você encontrar em cima desse átomo P que você selecionou, você adiciona os resolventes na tua S. E depois, quando você adicionar, você vai eliminar todas as cláusulas, né, no conjunto inicial de P e não P. Então você vai sobrar somente os seus resolventes. Então você aplica a resolução, remove aquilo tudo, e o que você resultou das junções que a resolução faz entre duas cláusulas, você adiciona ali. O algoritmo vai terminar se a cláusula vazia for produzida, unset, para vocês lembrarem, quando a gente produz uma cláusula vazia, se a gente encontrar cláusulas que batem, né, cláusulas contraditórias. Por exemplo, duas cláusulas unitárias contraditórias P e não P. Se você tiver P, vírgula, não P, você vai juntar essas duas, você sabe que ali você tem uma cláusula vazia, porque ela, né, independente, uma sempre vai ser falsa e a outra sempre vai ser verdadeira. Então você nunca vai conseguir satisfazer quando você tiver uma coisa assim, P e não P. Se você assumir que P é verdade, não P é falso. Se você assumir que não P é verdade, o P vai ser falso. Então tua fórmula nunca vai ser satisfativa. Então produzir uma cláusula vazia, unset. E quando as regras não são mais aplicáveis, eu vou produzir um conjunto vazio, né, uma fórmula vazia. Você tem que a tua fórmula é satisfatível, é set, é satisfiable. Então essas duas regras são de aulas anteriores, a gente já viu. Qualquer coisa vocês retornem para relembrar, mas basicamente a regra diz que se a gente produzir uma cláusula vazia é insatisfatível, se a gente produzir um conjunto vazio, o conjunto vazio é válido. Mas no nosso caso a gente consegue determinar que ele é satisfatível pelo algoritmo. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma fórmula qualquer. Percebam que agora a gente vai iterar o nosso algoritmo. O primeiro passo é ver se aplica se o literal puro ou o literal unitário, principalmente a cláusula unitária. A gente tenta pelo literal cláusula unitária, como sempre, porque ele é mais fácil para a gente trabalhar. Então a gente sabe, olhando aqui, a gente vê que P está sozinho, a gente pode pegar P, a gente elimina o P e retira somente o P barrado da próxima, que vai produzir Q. Se vocês voltarem, ver que a gente vai ter P barrado e Q, a gente eliminou o P barrado, ficou só Q, produziu um outro literal unitário, a gente itera de novo nessa, seleciona o Q, vai ter o Q barrado, a gente vai remover o Q barrado, ficou o R. Percebam que a gente consegue ir fazendo isso em sequência, não tem nenhum problema. Então a gente pega o R de novo, você vê que o R barrado está lá, a gente vai assumir que R vale 1 e o R barrado vale 0, a gente sobrou ST. Então percebam que todas as escolhas que eu fiz me levaram para o modelo que vai satisfazer essa fórmula. E a nossa fórmula inicial ela só vai ser satisfatível se o nosso subconjunto S' for satisfatível. Então vamos rever as escolhas que a gente fez aqui, o que a gente assumiu como sendo verdade, para a gente chegar nessa comparação. Primeiro a gente assume que P é verdade, então se a gente assume que P é verdade, né, a gente validou a primeira cláusula,
A gente remove depois o P barra e a gente assume que Q é verdade. Então, no segundo momento, a gente assumiu que P já a gente tinha assumido que é verdade, agora a gente assume que Q é verdade. Assumindo que Q é verdade, a gente já considera que a segunda cláusula ali na nossa fórmula, ela também já é verdade. A gente assumiu P como verdade, Q como verdade. A gente já tem duas verdades ali, falta o Q barra R e o R barra ST. Quando a gente aplica a regra da cláusula unitária, então do literal unitário, a gente vai remover o Q barrado ali, a gente retira só o Q barrado, vai ficar R, a gente vai assumir que esse R é verdade. Então a gente assumiu que P vale verdade, Q é verdade, R é verdade. E percebam que a gente, ao assumir que R é verdade, a gente também valida a terceira cláusula que a gente tem na nossa fórmula original, nosso conjunto original de cláusulas. O que nos sobra é ST. ST, se vocês perceberem, a gente só vai conseguir validar, ela só vai ser satisfatível a fórmula original se ST for verdade. Então, a gente só consegue com que aquela fórmula inicial seja verdade se ST for verdade. Então a gente assumiu, a gente sabe que tem um modelo que faz todas aquelas outras cláusulas serem verdade. E aqui a gente pode também definir através de ST se a cláusula vai realmente ser ou não ser satisfatível. E a gente consegue, porque se a gente aplicar mais uma vez, mais uma regra, que se a gente pegar o literal puro, a gente vê que ST tão puro, não tem a negação, só tem uma cláusula. Se a gente assumir que S for verdade, a gente vai ter um modelo, a gente vai ter P, Q, R e S. Como verdade, a gente consegue achar um modelo que é satisfazível. Ou se a gente selecionar T, então a gente pode também pegar P, Q, R e T também como um modelo satisfatível para esse exemplo. Então, quando a gente aplica repetidamente a regra do literal unitário, né, pegando a cláusula unitária e fazendo isso, a gente chama isso de unit propagation, a gente chama propagação unitária, ou Boolean constraint propagation. Então, você vai aplicando em sequência até você não conseguir aplicar mais, isso vai reduzindo muito o seu subconjunto que você vai gerar. Então, ele vai te dar uma fórmula menor daquela sua inicial para que você consiga determinar se ela vai ser verdade ou não, satisfatível ou não. E um segundo exemplo que a gente tem aqui o R, o PQR barra, PQ barra QR. Então, a gente usa o literal unitário, assumimos que R é verdade, a gente elimina R e tira todos os R's barrados, porque ele vai ser falso. Então, sobra PQ, PQ barra e Q barra. Então, a gente vai pegar o Q barra agora, perceba que Q barra, a gente vai assumir Q barra sendo verdade, então você vai pegar o PQ barra, como o PQ barra também é verdade, você remove aquela cláusula, remove o unitário, porque os dois estão valendo 1, e remove somente o contraditório, porque se a gente assume que Q barra é verdade, o Q ele é falso, então sobra só P. Então a gente chegou mais uma resolução utilizando Davis-Putnam. A gente pode assumir que P também pode ser verdade, a gente vai achar um modelo. Mas vai haver exemplos ou formas que a gente não vai conseguir chegar nessa saída. Então, a gente, por exemplo, pega esse formato aqui, essa fórmula aqui, esse conjunto inicial, onde a gente tem R, a gente tem um literal unitário, seleciona o R barra, assume como verdade, retira o R, a gente chega no PQ negado P negado Q, P. Aí a gente aplica o literal unitário no P, percebam que a gente vai ter não Q e Q, e não Q e Q vai gerar o conjunto, uma cláusula vazia, e quando a gente gera uma cláusula vazia, a gente tem que a nossa fórmula de entrada é insatisfatível, ou one-side. E um outro algoritmo também para a gente mostrar um outro exemplo, a gente mostrar também como tem um literal puro, a gente pega esse literal SR, perceba que o literal SR é puro, o S não aparece mais em nenhum lugar, então a gente assume que o S é verdade e remove já aquela cláusula ali. Então vai sobrar todas as outras ali, PQ barra, PQ, P barra R, PR barrado, os dois. Então a gente consegue aqui, por exemplo, aplicar a resolução, vocês veem que P não é um literal puro, a gente não tem literais unitários, o P não é literal puro, o Q não é literal puro e o R não é um literal puro. Eles aparecem tanto na sua forma normal como na sua forma contradita, a sua negação. Então não tem. Então só nos resta agora aplicar a resolução, a gente vai aplicar com P
que. Quando acontece isso, a gente elimina o Q barrado e o Q, só nos resta o P, então a gente junta P, ou P vai dar P, então a gente, como tem dois literais unitários, a gente transforma em P. Agora percebam que agora a gente já tem um literal unitário, agora eu posso pegar esse literal unitário e aplicar em P. Então eu assumo P como verdade, elimino somente os literais negados das outras cláusulas, vou ter R não R, novamente a gente tem aqui um literal, uma cláusula vazia dizendo para a gente que essa fórmula ela é insatisfatível, tá bom?